A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito da Energia, tem a honra de apresentar o webinar Explorando o Nexo entre Energia e Gênero, Justiça Climática, Liderança e Diversidade. Evento idealizado pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a UAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Maria João Rolim, presidente da Comissão de Direito da Energia da UAB São Paulo. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigada por comparecer a esse evento. Para mim, hoje é o nosso Café com Energia, e hoje com energia e muita alegria, por ser um evento para marcar, eu digo marcar, o Dia Internacional da Mulher. Eu gosto de dizer marcar justamente porque eu acho que temos algumas coisas a celebrar, mas, na verdade, mais marcar o dia, como várias lutas que ainda temos pela frente, para reconquistar direitos que nunca deveriam ter sido negados. Mas, enfim, a ideia é a gente trazer um grupo de pessoas, abrir o espaço para a gente conversar um pouquinho sobre qual o nexo que existe entre energia e a questão de gênero. A gente fala muito de transição energética e fala muito de gênero. Minha ideia foi utilizar esse espaço hoje para colocar junto esses dois temas sob diversas perspectivas. Não é para que a gente conte apenas as nossas experiências pessoais, mas para a gente traga o assunto para a gente refletir um pouquinho em alguns aspectos. Para isso, poderíamos trazer diversas pessoas, mas selecionamos um grupo aqui muito especial, que eu acho que tem muito a contribuir hoje. Eu já agradeço a todos que aceitaram participar, ao Rodrigo e ao Lucas, que também fazem parte da comissão, por ajudar na organização, e a todas vocês pela gentileza de cederem o tempo para participar aqui com a gente. Bom, eu vou apresentar rapidamente todas. Hoje vai ser de uma forma um pouco mais de debate, então fiquem à vontade para fazer perguntas, eu vou endereçar questões, algumas eu até já recebi de antemão, assim que eu anunciei o evento, que eu vou fazer aqui também, mas fiquem à vontade para colocar ou no chat ou no Q&A, que eu passarei para os demais. Quem quiser até, se possível, pode levantar a mão e a gente liga a câmera e pode até perguntar, se quiser. Mas vamos lá, eu vou apresentar todos e depois a gente começa o debate. Bom, temos aqui hoje com a gente, eu vou olhar aqui, porque o currículo de todas é muito, muito especial. A Antonella, que está aqui com a gente, ela é Research Associate da Universidade de Oxford, é pesquisadora do grupo Future of Cooling na Universidade de Oxford e tem um PhD em Transição Energética na Amazônia, uma perspectiva de gênero. É líder de projetos que estudam pobreza energética e políticas sociais, além de tantas outras coisas. Obrigada, Antonella. Acho que a Antonella vai nos dar uma visão acadêmica do estudo do assunto. Temos também aqui com a gente a Flávia Bela Guarda. Obrigada, Flávia. Flávia é assessora de mudança climática do ICLA da América do Sul, é fundadora da La Clima e assessora de mudança climática também no ICLA da América do Sul. É advogada e mestre em desenvolvimento internacional com foco em justiça climática, além de também todas as outras coisas, e concorreu ano passado também a vereadora estadual com um volume expressivo de votos, o que também vai nos trazer uma perspectiva do que é atuar na política sob essa perspectiva. E nos explicar também bastante essa questão de mudança climática e gênero, e o que tem a ver uma coisa com a outra. Rodrigo Sluminski é da Comissão também de Energia, ele é diretor jurídico da Atom, uma empresa também ligada ao setor energético, é graduado em Direito com LLM pelo IBMEC em Gestão Financeira, é coordenador do GT de Financiamento Climático do La Clima. Obrigada, Rodrigo. O Lucas, que está aqui com a gente também, é advogado, consultor e pesquisador atuante no setor elétrico, promotor de equidade de gênero e idealizador do grupo Percorrendo Masculinidades. E é membro também do Comitê de Equidade da EDP. Está aqui representando o próprio Lucas, mas ele tem muito para contar para a gente, especialmente esse trabalho dele junto ao grupo de Percorrendo Masculinidades.
Eu não vou me apresentar, que você já conhece. Não vou me auto-apresentar. Temos a Joana, convidadas aqui de Portugal. Eu estou em Lisboa também, então muito obrigada por Joana e Luísa terem o tempo aqui com a gente, aqui de Portugal. Joana é da área de People and Talent Management, a área de recursos e talentos humanos, vamos dizer assim, e ela tem muito a contribuir com a experiência que teve em diversos setores. Hoje está na Elexia, uma empresa ligada ao setor de energia, mas já passou por outros setores, sempre voltada para essa questão de lideranças e de talentos. Então, acho que tem bastante também a trazer de experiência de setorial e também europeia. E a Luísa também, Luísa é Global Controller, CEO de Control Manager da Voltalia, grupo também ligado aí a setor de energia, viveu em diversos países também, atua na área de gestão de empresas e na gestão na área financeira, e também pode contribuir bastante, já passou em grupos como Leroy Merlin e outros grupos que também não são da área de energia, então ter esse contraste um pouco de países e de setores diferentes da energia em termos de talentos, também é bem interessante. E temos a Eduarda, que vai chegar um pouquinho depois, que hoje está muito ocupada com vários eventos aí no dia especial, está todo mundo muito ocupado, ela vai entrar um pouquinho depois, mas já vou apresentá-la. Eduarda é consultora de energia e gênero, Sustainable Energy for All, ela é consultora de energia e gênero nessa área, é cientista política pela Universidade de Brasília e é mestranda em administração pública com foco em energia e meio ambiente pela Universidade de Colômbia. Tá? Eduarda também está liderando um projeto, Women in Energy Brasil, para apoiar mulheres brasileiras no setor energético, através de networking, treinamentos, mentoria e troca de experiências. Acho que ela também tem bastante coisas para contribuir, bastante assunto para contribuir. Ou seja, um riquíssimo painel que eu fiz questão de apresentar a todos de início, mas acho que teria muito mais coisa a apresentar. A experiência de cada um aqui é bastante rica e tem bastante a contribuir hoje. E para começar, então, eu vou diretamente já endereçar uma questão, a gente meio que fez um debate assim, em grupos, então vai ser bem dinâmico. A primeira questão que eu queria trazer, eu vou fazer mais para a Joana e para a Luísa, deixando claro os outros, se quiserem dar um pitaco, algum comentário, fiquem à vontade, mas muito direcionada ao que eu comentei de início. Se hoje a gente poderia, nessa questão de gênero, talentos, eu queria uma questão mais se hoje, no setor de energia que vocês estão hoje, e comparativamente também a outros setores, a gente já poderia mais falar de talento ao invés de gênero, ou ainda realmente temos muitas desigualdades a trabalhar, como se posiciona em relação à Europa, outros países que vocês tiveram oportunidade de viver, e setor de energia e outros setores que vocês tiveram oportunidade de trabalhar. Tá? E aí, quando eu digo setor de energia, a gente tem vários setores dentro do setor de energia. Nós temos renováveis, nós temos também óleo e gás, tradicionalmente. Eu sou old school, comecei lá no tempo dos fósseis, né? Eu sou eletrossaura, mas já estou agora na era moderna de renovável. Então, fiquem à vontade para dar a perspectiva que quiserem. Estipulamos aí, sei lá, 10, 15 minutos para essa parte, 10 aí, 15 para cada uma, mas fiquem à vontade, temos 2 horas para todo mundo. Joana, por favor, e depois se você puder passar para a Luísa. Olá, Maria João, obrigada antes de mais pelo convite, pelo painel e pela forma um bocadinho fora do convencional de tratar este tema. Há de facto muitos eventos a decorrer, a data de hoje acaba por ter algum simbolismo e por isso, e bem, vai sendo marcada, mas acho que vocês fazem uma abordagem em comum e, portanto, os parabéns a quem organizou e pensou no tema. A pergunta que me é lançada é super lata. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, portanto, tentar utilizar 15 minutos para responder é já de si um exercício, mas eu vou tentar. Portanto, acho que aquilo que é mais relevante também neste contexto é o exercício prévio de pensarmos no tema e de procurarmos alguns números. E se à partida eu tendo a fugir um bocadinho dessa dicotomia homem e mulher, porque acho que é um clichê do qual acho que efetivamente o papel de cada um deverá ser um bocadinho fugir sobre isso, mas efetivamente eu gosto de falar de pessoas e de trabalhar com pessoas e portanto neste painel eu estou de facto um bocadinho fora
o meu contributo acho que pode ser mais interessante fugindo um bocadinho daquilo que é o tecnicismo dos setores e posso falar mais daquela que é efetivamente a minha experiência e o que eu gosto de fazer é falar de pessoas e promover espaço para as pessoas descobrirem o seu lado mais feliz. Portanto, mais do que homens e mulheres, é esse um bocadinho o meu contexto. Reportando-me à minha experiência, eu estou a trabalhar no setor de energia há relativamente pouco tempo. Eu integrei a Lexia no final do ano passado e, de facto, por aquilo que vamos percebendo, é um setor que não será tão vincadamente masculino como outros setores, portanto, pelos números que recentemente conseguimos pesquisar, portanto, emprega 32% de mulheres, portanto, não é um setor, existem outros setores naturalmente, e se formos, o setor do petróleo já só emprega 22%, enfim, e se formos esmiuçar isto, temos algumas diferenças. Agora, eu tenho o histórico, eu trabalhei na área, por exemplo, de retalho de consumo, num dos maiores empregadores em Portugal, não sei se será conhecido no Brasil, mas trabalhei na Sonai e, portanto, também se virmos é um caso um bocadinho atípico, porque a CEO da Sonai é uma CEO e, portanto, isso também não é tão comum assim e, portanto, também se pesquisarmos alguns números recentes, há um estudo interessante que analisa aqui umas 600 empresas na Europa e dessas empresas só 4% delas é que têm mulheres no board e, portanto, eu tenho essa experiência também. Mais do que isto, acho que quando analisamos um tema destes, acho que há uma questão, eu acho que a história acabará sempre por pôr tudo no lugar. Não querendo dar aqui uma resposta muito evasiva, mas lembro-me do meu querido Winston Churchill dizer que a história vai sempre mostrar quem é que tem razão e, portanto, há coisas que eu acho que levarão o seu tempo, e se nós olharmos para um direito tão básico como o direito de voto adquirido pelas mulheres, nós vamos ver disparidades muito grandes em todos os países no mundo. Portanto, Portugal eu tenho como um país do qual acho que tenho orgulho em dizer que sou portuguesa, ainda que seja uma cidadã do mundo, mas esse direito em Portugal só foi adquirido em 1931 e, portanto, em todos os estudos que façamos na Europa e quando temos sempre países que estão tendencialmente sempre na zona mais positiva, sejam uma Islândia, sejam os países nórdicos, sejam uma Nova Zelândia, e, portanto, se quisermos, por exemplo, a Nova Zelândia foi o primeiro país no mundo onde esse direito do sufrágio feminino foi permitido ou foi adquirido pelas mulheres. Portanto, acho que tudo se explica um bocadinho pensando nisto, ou seja, se calhar nos nossos filhos e nos nossos netos, quando tiverem que pensar nestes temas, também vão achar que há aqui coisas que não fazem muito sentido, mas efetivamente é preciso tempo para se acomodarem algumas coisas e acho que essa perspectiva histórica ajuda sempre a entender algumas diferenças nos vários países da Europa. Por exemplo, nesses indicadores que recentemente tive a ver com mais atenção um estudo, esse já numa escala efetivamente global, que analisa 153 países no mundo, e há uma coisa onde a Islândia, mais uma vez, pelo 11º ano consecutivo, está posicionada como um país onde a paridade de género, se não é conseguida na totalidade, está muito próxima disso, portanto, é um país demarcadamente com muito trabalho feito e conseguido nessa matéria, mas lembro-me que há um indicador que sinalizei para partilhar convosco que me chocou à data de hoje. Ainda existem 72 países, nesses 153, onde as mulheres estão proibidas de abrir contas bancárias ou de obter créditos, que é uma coisa que me chocou bastante. Pronto. Portanto, isto tudo para dizer, se tenho tendência a fugir destas conversas homens e mulheres e naquilo que é a minha realidade e porque a porta aberta de contratações na empresa que represento neste fórum passa por mim e tem sido nessa área que tenho trabalhado ao longo de todos estes anos e, portanto, prezo e posso dormir tranquila quanto a isso, que gender nunca está na minha equação e não tem de estar naturalmente, mas efetivamente quando olhamos para números à escala global, se eu gosto, como digo, de fugir dessa dicotomia, há muito para fazer, ainda há muita coisa... diria que às vezes sinto alguma vergonha alheia quando vejo aqui alguns números espalhados pelo mundo e, portanto, mais uma vez, acho que é preciso um foco muito grande naquilo que é a educação, acho que é preciso promover que as mulheres também possam ter acesso, ou possam estar orientadas, ou possam ter informação para poderem escolher outras áreas que tendencialmente estão mais vincadas àquilo que são as escolhas masculinas. Se outra questão que podemos facilmente analisar, o gender gap no que tem a ver com questões salariais,
efetivamente existem aí diferenças muito, muito vincadas em todos os países do mundo, mais uma vez, mas para que esse gender pay gap possa diminuir, também é preciso que as mulheres, uma das áreas onde essas diferenças são mais vincadas é tudo que são áreas mais da IT ou tecnológicas, que tendencialmente também não são muito áreas de mulheres, e portanto, se queremos diminuir esse gender pay gap, também temos que promover que as mulheres tenham informação para poderem escolher a determinada altura outras áreas de formação. Portanto, acho que é difícil entrar numa questão destas sem pensar numa perspectiva um bocadinho mais lata, e quando falo mais lato, é preciso olhar para a história, olhar para os exemplos do passado e ver o caminho que tem sido feito. Portugal adquiriu o direito de voto, mais uma vez voltando a esse exemplo, porque acho que é importante aqui, em 1931, pelo que vi, Brasil em 32, não foi assim há tanto tempo. Portanto, se pensarmos numa coisa tão basilar como esta, é óbvio que uma série de outros direitos, se queremos extrapolar para questões de trabalho flexível ou sobretudo em questões ligadas a licenças de parentalidade nos vários países, mais uma vez vamos encontrar diferenças muito grandes, e portanto é preciso promover aqui uma série de oportunidades ou de igualdade de oportunidades para que esse gender gap seja um bocadinho menor. Portanto, um caso muito, muito prático, se virmos o caso da Noruega, que também é sempre um país que está sempre no ranking, nos primeiros lugares, no que tem a ver com licenças de parentalidade ou de maternidade neste caso, as mulheres na Noruega têm 49 semanas de licença, praticamente um ano. Em Portugal estamos mais ou menos no meio deste ranking na Europa, são 16 a 20 semanas, e temos outros números que não são nada assim. Portanto, se não promovemos oportunidades de flexible work, se não promovemos que entre homens e mulheres haja aqui uma maior flexibilidade na partilha destas responsabilidades, indiscutivelmente não estamos a trabalhar para que esse gender gap vá sendo atenuado. Portanto, a questão fundamental para mim é um bocadinho romântica, não há chaves, não há soluções, ou não há chaves, não há uma chave na mão nestes temas, mas as questões da educação são fundamentais, e olharmos para isto numa perspectiva mais macro e percebermos o caminho que tem sido feito, porque lembro-me também, estive a revisitar, por acaso, um webinar que foi organizado pela Elexia pela Voltal do ano passado, e recordo-me que um dos temas que causou ali alguma... as pessoas ficaram um bocadinho mais perplexas, ou algumas até mais chocadas, quando se falou nos 100 anos, como é que era mãe de 100 years gap até se atingir essa paridade, e na altura muita gente ficou chocada. Obviamente, se formos a esmiuçar, eu até tive curiosidade de ir atrás desse tema, e se esmiuçarmos pelos vários países, é claro que há países que estão um bocadinho mais distanciados dos 100 anos para atingir esse gap, mas efetivamente, se pensarmos a uma escala global, e se formos mais a fundo no tema, não me choca assim tanto. Portanto, há muitos dados onde conseguimos perceber que ainda hoje, no mindset dos pais, o racional é mais fácil que seja a mulher a tirar uma licença de maternidade mais alongada. Portanto, o racional está automaticamente ali. É mais fácil que seja a mulher a não estar tão focada no trabalho, e que seja a mulher que se dedica mais às questões da maternidade e a estender o seu período. Portanto, enquanto não houver aqui, efetivamente, em questões de educação e de igualdade efetiva de oportunidades para homens e mulheres em contexto pessoal, em contexto profissional, não vamos poder negligenciar esse gap, sejam 100 anos, sejam 50 ou 70, se corrermos os vários países da Europa e do mundo. Portanto, tenho aqui uma resposta um bocadinho mais lata, mas tenho também alguma dificuldade em ir straight to the point, sem pensar em algumas questões um bocadinho mais transversais e que explicam aquilo que tem sido a evolução de homens e de mulheres a uma escala mais global. Maria João, vou precisar de alguma orientação, não sei se fui à questão, se desviei. Está ótimo, acho que acabaste um pouquinho respondendo na ideia de, pelo menos no meu entender, por mais que eu não queira pensar em talentos, não em gêneros, os números não me deixam um pouquinho também de olhar que ainda tem muito que fazer para chegarmos nesse ponto. Luísa, vou passar para você sem muitas delongas, porque... Obrigada, eu faço um bocadinho no início as palavras que a Joana também fez, a agradecer o convite, e neste caso concordo bastante com o que a Joana diz, mas também acho que nós estamos a caminhar hoje em dia para
ver um colaborador como uma pessoa, não sendo homem ou mulher, mas se tem os atributos ou aquilo que a empresa pede, se adequa ao DNA da empresa, tudo isso. Claro que não descurando, e acho que existe, nós estamos a caminhar para, não vou dizer uma igualdade, mas vou dizer que estamos a caminhar para todos tentarmos ter oportunidades iguais, mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, que é homens e mulheres na sua gênese são diferentes e nunca nos podemos esquecer disso. E se nós olharmos agora até um bocadinho, tentando não falar muito de Covid, mas olhando um bocadinho para certos países, o que está a acontecer, nós vemos que existem 2 casos de países que conseguiram conter a pandemia e adotando medidas mais restritivas e preocupando-se bastante com a população. Temos o caso da Nova Zelândia, que é gerido por uma mulher, e temos o caso da Alemanha. Isso também faz refletir como é que nós, neste momento de pandemia, como é que os nossos dirigentes, sendo eles homens, sendo eles mulheres, como é que estão a ter uma abordagem diferente a como vamos reagir à pandemia. Isso tudo também nos faz pensar que, claro que temos que todos tentar, tanto nesta questão de género, de homens e mulheres, mas também temos que ter em atenção que são 2 tipologias diferentes, de 2 seres diferentes na sua gênese, na sua maneira de estar, no seu próprio pensamento. Talvez podemos até dizer que nesta questão da pandemia, talvez olhando para uma Nova Zelândia ou para uma Alemanha, foi mais uma questão matriarcal, de eu quero cuidar, eu sou cuidadora e então o que é que eu faço para não deixar isto escalar? Então, também temos que olhar para isso na visão homem versus mulher, são diferentes. Eu, por exemplo, dou-vos um exemplo que eu também só estou nas energias renováveis há relativamente pouco tempo, vamos dizer 2 anos e meio, e também é engraçado que quando eu entrei nas energias renováveis achei, vai ser um mundo super masculino, isto de energias vai ser um mundo super masculino. Mas, por incrível que pareça, não sei se pela questão também de energias renováveis, de o futuro, um futuro melhor para filhos, um futuro melhor, eu também sinto que é apelativo, que a própria... E não existe, claro que é maioritariamente, vamos dizer, grande parte é masculino, mas a fatia feminina eu achava que era muito menor do que é atualmente. Talvez também seja que hoje em dia as pessoas, quando procuram ingressar no mercado de trabalho e que a parte das energias renováveis seja apelativo de eu quero um mundo melhor, o que é que eu, sozinha não, mas o que é que eu como pessoa posso contribuir para o futuro, não querendo ir para o fóssil, talvez tendo um apelativo de futuro para os jovens ou até para pessoas mais adultas, de que quero ver o meu contributo, quero ver a pegada ecológica, o que é que eu estou a fazer no meu dia-a-dia que me faça o que este mundo vai ser um bocadinho melhor no futuro. Então é engraçado que eu encontrei mais mulheres do que aquilo que estava à prova, do que aquilo que esperava. Em contraponto, quando estava no varejo, e nomeadamente em França, saí de Portugal e fui para a França, e quando estava no varejo, estava numa empresa de moda, então até podia pensar, era uma empresa maioritariamente feminina, era, mas se vemos para os membros do board, só haviam 2 mulheres. É engraçado. Isto é, mesmo numa empresa de moda, sendo que eram 3 marcas de moda, os colaboradores maioritariamente eram mulheres, certo? Tínhamos estilistas, tínhamos várias coisas, mas se fôssemos para o Conselho de Administração, eram 15 pessoas e das 15 só haviam 2 mulheres. E isso ainda era mais gritante quando eu fui para o Brasil, continuando no varejo, estava na Leroy Merlin, que é um bocadinho, uma empresa um bocadinho mais, podemos dizer, masculina, no sentido de as lojas e vender cimento e vender, pronto, é um bocadinho masculina, mas por sua vez aí, no board, não haviam mulheres, engraçado, eram só homens. E então tive várias experiências diferentes em países diferentes. Na da moda, os colaboradores eram maioritariamente mulheres, mas por sua vez o board já tinha poucas mulheres. Vamos para o Leroy Merlin no Brasil,
aí maioritariamente, em termos de colaboradores, acho que estávamos 50-50, até tínhamos um bom rácio, mas se fôssemos para os cargos de chefia do comitê de direção, aí eram homens, e depois vim para energias renováveis, que é engraçado, quando a priori pensei, vou ingressar nas energias são engenheiros são homens, mas, certo, mas encontrei até mais mulheres do que aquilo que estava à espera, o que é engraçado, ver essa forma de talvez nós às vezes temos ideias preconcebidas de negócios ou tipo de funções que achamos que é maioritariamente masculino ou feminino, mas depois quando vai-se ver, ou até comparando várias empresas e várias experiências, tem-se um bocadinho noção que nem sempre é preto no branco. Às vezes existe um cinzento, e é esse cinzento que é engraçado com toda essas diferenças, tanto do país como de cultura, como de como homem e mulher se comportam no próprio ambiente de trabalho. Eu lembro-me outro caso que aconteceu recentemente, que foi muito criticado, de um dos japoneses, se eu não estou em erro, que estava no Comitê Olímpico, exatamente, e que ele foi crucificado. Estamos a falar de um senhor dos seus já 80, 82 anos, já um senhor de certa idade, em que foi crucificado porque num fórum privado, não foi à frente da gente, mas num fórum privado disse qualquer coisa do estilo: pois realmente pôr assim mulheres nestes fóruns, não é? Elas falam muito e as reuniões demoram muito tempo, e ele foi crucificado, mas hoje em dia eu acho que nós já estamos a chegar a um extremo que nós não podemos dizer nada nem entre quatro paredes. É preciso também ter um bocado de noção que estamos a falar da cultura japonesa, que é uma cultura que se sabe que é super, não é focadinha, que é um bocadinho masculina, e que o senhor com 82 ou 83 anos, tenho certas dúvidas que ele saiba o que é o movimento Me Too, não é? Ou estas coisas todas. Tenho certas dúvidas. E que é crucificado e que se calhar, eu não estou a dizer que ele devia ter dito alguma coisa desse jeito, não é isso que eu estou a dizer, mas talvez hoje nós estejamos a levar a um extremo, o extremo do feminismo versus os homens, estamos a levar tudo a um extremo e temos que ser um bocadinho mais ponderados na nossa forma de estar, na nossa forma de agir, de como nos relacionamos, e às vezes queremos levar a bandeira do eu sou super feminista. Super feminista não quer dizer que eu não gosto de homens, no sentido que acho que os homens são, que as mulheres é que têm que ir para a frente e mandar nisto tudo. Não tem nada a ver, mas temos que ser um bocadinho, temos que tentar caldear e ver as coisas não apenas com o olho tapado, mas pelos dois olhos, não é? E ver que, nesse caso, o homem foi crucificado. Se calhar estava a dizer uma coisa que talvez nós, como mulheres, que gostamos mais de falar e tudo, seja normal que às vezes nós estendemos reuniões durante 2 a 3 horas e que o homem talvez queira ir straight to the point. Exatamente por essa divergência que é eu sou homem, eu sou mulher, não somos todos iguais. Nem todos os homens são iguais, nem todas as mulheres são iguais, e é preciso ter atenção a essa diversidade e como dentro de uma empresa construir essa diversidade com homens, com mulheres, e é a mesma coisa quando estamos a falar de uma equipa. Quando estamos a falar de uma equipa, eu às vezes uso muito esta para explicar as diferentes tipos de pessoas que temos numa equipa, que é uma equipa não pode ser constituída só por Ferraris, por pessoas que vão rápido e levam tudo à frente. É preciso haver diversos tipos de pessoas, e não quer dizer que umas são melhores, outras são piores, são diferentes. E para uma equipa andar para a frente é preciso haver as pessoas que asseguram o back-office, que talvez vão andar a uma velocidade um bocadinho mais lenta, é preciso haver os Ferraris, que já vão andar rápido e vão levar tudo à frente, e isso não quer dizer que é preciso haver homens e mulheres, e que os homens é que são os Ferraris, não é nada disso, mas é preciso todos em conjunto haver essa diversidade e entendermos que somos todos diferentes, termos tolerância, que eu acho que hoje em dia, às vezes falta tolerância com o outro, falta paciência em tempos de Covid, falta tolerância e falta também
os homens estarem um bocadinho mais, mas isso também tem a ver com aquilo que a Joana disse, com a forma como os homens e as mulheres são criadas, porque é muito engraçado que eu tenho uma sobrinha de 8 anos e um dia estávamos a falar e eu vi uma t-shirt que eu achei maravilhosa e que a t-shirt dizia, em inglês, para umas criancinhas usarem, neste caso mulheres, I don't want to be a princess, I want to be a CEO. Isto é, hoje em dia também dizer que a mulher, menina, criança, ela tanto é legítimo ela querer ser uma princesa, como também é super legítimo ela querer ser a CEO de uma empresa. E a mesma coisa com o homem, é super legítimo o homem querer tirar licença de maternidade e querer ficar em casa a dar apoio e querer ele tirar a licença parental. E isso não é por causa do género, é uma escolha pessoal de eu enquanto pessoa. Quero, não quero. Às vezes nós nos apegamos muito ao género. Eu sou homem, tenho que fazer assim. Eu sou homem, não posso chorar. Eu sou mulher, posso super chorar, mas já se for um bocadinho mais diretiva, ou mais agressiva, já sou mulher macho. Não sei, há todos estes preconceitos e pré-ideias que cabe-nos a nós, à geração que agora estamos a criar para o futuro, então cabe-nos a nós todos de ajudarmos e de deixar cair essas ideias preconcebidas e trabalharmos um bocadinho para isso. Acho que eu podia ficar aqui 2 horas, mas não vou. Obrigada, Luísa. Devo dizer que o caso lá do japonês foi realmente muito comentado. Foi. E 80 ou 70, acho que também nesse sentido eu sou um pouco mais guerreira, do que a gente tem que ficar atento para que não se diga mais isso. Mas é verdade, falta um pouquinho de tolerância, acho que a ideia é um pouco de desconstruir esse fla-flu, né, como diz o Lucas, um pouco desconstruir isso, mas a gente ainda indica, a gente vê o que tu acabaste de dizer, apesar de termos reconquistado muitos direitos, ainda existe um gap nas lideranças e a gente ainda tem que forçar algumas coisas. Vou me permitir agora pedir para passar para o Lucas, primeiro, Lucas, para você tentar endereçar aí as questões para a Eduarda e para a Antonella, na área que a gente combinou aqui de falar um pouco mais acadêmica, enfim, ficar seu critério. E depois a gente passa para o Flávio e assim vamos mantendo a mesa rodando. Lucas. Tá bom. Obrigado, Maria, pela palavra. Queria saudá-lo, Rodrigo, pela presença, por estarem aqui hoje, dispondo dos seus tempos para tratar de um tema tão fundamental nos dias de hoje, né? Antes de perguntar a Antonella e a Eduarda, eu queria só pegar um gancho no que a Joana trouxe do Gender Gap, e era um material que eu estava lendo ontem, então eu trago aqui também, acrescentando, de fato, na média, né, no mundo, precisaria de 100 anos, né, para fechar o Gender Gap. Só que se a gente olha destacadamente, na América Latina precisaria de 59 anos, na Europa Ocidental 54, e o que me impressiona, assim, se a gente for pegar a América do Norte, 151 anos, tá? Nos grandes Estados Unidos, primeira democracia e etc., 151 anos. E na East Asia, 163 anos. Então, assim, a gente ainda tem muito chão para percorrer, muita política para fazer, no sentido de fechar esse gender gap, né? Bom, eu queria migrar um pouquinho o debate para dentro da academia agora, para ouvir a Antonella e a Eduarda, né, que são duas pesquisadoras, né, do Nexo Energia Gênero, né, cada uma tem uma pesquisa própria nisso. Eu queria saber de vocês, queria que vocês compartilhassem com a gente qual que é a importância da pesquisa nessa área, né, e quais os principais resultados que vocês obtiveram na pesquisa acadêmica de vocês. Se é uma pesquisa que segue ocorrendo, se é algo pontual que já acabou, mas, enfim, quais foram seus findings principais nessa pesquisa? E aí uma segunda pergunta, que eu posso fazê-la depois, mas já adianto aqui. Vocês, enquanto mulheres, né, como tem sido a experiência, a vivência
de vocês dentro da academia, pesquisando sobre energia, né? Eu também sou acadêmico, eu sei quão patriarcal é a academia, né? Se puxando um pouco o gancho da Luísa, né? Se a gente for olhar na pirâmide da academia, muito embora muitas pesquisadoras mulheres, pós-graduandas mulheres, quando a gente vai ver reitor, chefe de departamento, são todos homens. Todos eu estou generalizando, óbvio, mas a grande maioria são homens, né? E aí isso escancara que quando a gente está falando de hierarquia de estruturas, a gente está falando de poder, né? E esse poder ainda se encontra na mão de homens, majoritariamente, né? Claro que existe um movimento aí de inclusão das mulheres nas posições de decisão, nas posições de comando, mas isso é algo ainda, essa paridade entre homens e mulheres ainda está bem distante de acontecer, e eu percebo que a academia não é diferente, né? Então, eu queria que vocês comentassem também um pouco como é para vocês, aí já entrando numa seara um pouco mais pessoal, de como é para vocês essa experiência de ser mulher acadêmica num meio notadamente patriarcal. Então, queria começar com a Eduarda e, na sequência, a Antonella. Não, excelente, muito obrigada pelas perguntas, Lucas, e obrigada a todos aqui. Eu entrei um pouco atrasada, mas queria agradecer ao AB São Paulo pelo convite. Então, eu estou aqui hoje falando pela Universidade de Colômbia, mas eu também trabalho como consultora de energia e gênero no Sustainable Energy for All, que é uma organização internacional que surgiu com o Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da ONU, para poder endereçar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, né, que está aqui na minha... do outro lado, aqui, enfim, que está aqui na minha imagem, que é basicamente para garantir o acesso universal à energia limpa e segura para todos, né? E eu acho que eu vou começar pela segunda pergunta, então, Lucas, falando sobre a minha experiência, né, na academia, agora fazendo o meu mestrado. É muito interessante porque, pelo menos na Universidade de Colômbia, a gente tem uma igualdade em termos das alunas, né? Então, no meu mestrado, a gente tem na área de energia, né? Porque eu faço administração pública, só que a gente escolhe uma concentração e a minha é energia. Então, basicamente, minhas matérias são todas sobre política energética. E metade dos estudantes de mestrado são mulheres, metade são homens. Agora, o que é interessante, né, é que dos professores, dos 30 professores, mais ou menos, que são realmente vinculados à universidade, apenas 7 são mulheres, e dentro da própria concentração de energia, a gente tem um diretor que é homem, mas quem carrega, né, a concentração é uma mulher, que é a gestora, né? Ela faz a gestão do programa. E é interessante isso, porque é o que a gente vê muitas vezes, né? Que a gente tem a figura de liderança do homem, mas a gente tem uma mulher na base carregando vários dos trabalhos que estão sendo feitos sem receber o reconhecimento. Mas, então, assim, eu acho interessante porque, primeiro, em termos acadêmicos, a gente muitas vezes, quando fala em energia, a gente pensa diretamente nas matérias, né, num background que é STEM, né? Então, são as mulheres que estão na área das ciências, da matemática, que estão trabalhando, que vão, às vezes, são engenheiras e trabalham com energia, e esse caminho é um caminho que já é muito difícil, porque é muito difícil atrair mulheres na área, né, de STEM. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que existem estudos que mostram que a maior parte dos cargos hoje ocupados por mulheres no setor energético são por mulheres que são formadas em direito, em ciência política, em economia, e assim, existe pouca visibilidade para esses cursos, né, em termos de bolsas, em termos de incentivos, porque a gente imagina que a mulher que estuda direito, que vai fazer relações internacionais, não vai entrar na área de energia. Geralmente ela cai, assim, aleatoriamente, ou então, assim, lê alguma coisa, ouve uma vaga de estágio e entra nessa carreira. Mas a gente tem pouquíssimos incentivos, assim, no começo mesmo, no começo da graduação, ou até no ensino médio, para falar sobre energia como uma carreira viável. Então, eu acho que a academia começa assim. Então, a gente tem poucas mulheres como professoras, como diretoras, como pesquisadoras, porque os incentivos estão realmente apenas para a área de STEM. Isso é uma coisa assim que eu vejo muito, né? Até em termos de bolsas, né? A maior parte das bolsas vão para as áreas de STEM, porque também temos pouquíssimas mulheres, né? Convenhamos que os cursos de engenharia hoje em dia também, não só no Brasil, isso é um problema global, são predominantemente masculinos. Mas agora entrando mais na questão entre relação entre, né, entre gênero e energia. Eu, no meu trabalho hoje, a gente está tentando trabalhar a definição de justiça energética, né? A gente já tem uma definição sobre justiça climática amplamente, assim,
conhecida pelos pesquisadores, mas justiça energética, a gente tem tentado pensar o que é, e considerando que a Agenda 2030 da ONU, ela tem uma premissa básica, que é não deixar ninguém para trás. Ou seja, quando a gente pensa em justiça energética, a gente tem as pessoas como centro de todas as decisões, né? E a gente perpassa por 4 diferentes pilares que são muito importantes, que eu queria só mencionar aqui antes da gente passar para a Antonella. O primeiro é a questão de inclusividade. Então, quando a gente fala de justiça climática, a gente não está pensando só nas mulheres, mas a gente está pensando também nas comunidades indígenas tradicionais, quilombolas, a gente está pensando também na comunidade LGBTQI+, a gente está pensando em todas as partes, em todas as populações que seriam vulneráveis à falta de acesso à energia. E é interessante pensar nisso porque existe um exemplo, não sei se vocês todos viram, mas aqui no Texas, eu estou aqui nos Estados Unidos no momento, aqui no Texas, o estado foi atingido por uma nevasca, por um frio que não acontecia há muito tempo, que a gente já sabe que é consequência da mudança do clima, e por conta da própria da rede deles, eles não conseguiram lidar com os picos de demanda, né, que tiveram para o aquecimento, né, das casas. Então, o Texas ficou dias e dias num frio de menos 20 graus, sem as pessoas terem qualquer tipo de acesso ao aquecimento. Então, várias pessoas doentes, pessoas morreram, pessoas até de classe média, né? Então, assim, não é um problema apenas das pessoas que estão lá embaixo, né? Mas também é um problema generalizado. Então, quando a gente fala em justiça energética, a gente pensa também na questão de infraestrutura, como que podemos melhorar, né, os nossos sistemas elétricos, como eles podem ser mais digitais, mais flexíveis, que respondam a esses picos de demanda que aqui nos Estados Unidos acontecem tanto no frio quanto no calor, e no Brasil, especialmente no calor. Então, uma demanda muito grande de pessoas, né, buscando ar-condicionado, né? Enfim, o próximo ponto é a questão do acesso à energia. Então, hoje no mundo a gente tem mais de 700 milhões de pessoas que não têm acesso nenhum à energia, e quando eu falo energia, a gente inclui também a questão de clean cooking. Então, temos muitas mulheres no mundo, e isso também é um problema no Brasil pouquíssimo falado, mulheres que estão trabalhando, cozinhando, às vezes assim, queimando, né, madeira, qualquer tipo de biomassa, respirando todo aquele... toda aquela fumaça, elas às vezes tendo que caminhar, tanto as mulheres quanto as crianças tendo que caminhar às vezes bastante, perdendo tempo, né, tempo de produtividade delas, econômica, que poderiam estar dedicando para outras atividades, estão buscando, né, essas matérias-primas para poderem cozinhar, porque não têm acesso ainda a um botijão de gás, nas comunidades mais remotas, comunidades rurais. E isso é um tema que é falado, eu vejo muito assim no contexto africano e do Sudeste Asiático, mas no Brasil eu vejo isso acontecer, já presenciei, e ainda tem pouquíssima visibilidade. Então, acesso à energia, não só a eletricidade, a clean cooking, e também a resfriamento. Queria trazer também esse ponto, porque agora que a gente está falando sobre as vacinas de Covid, a gente ainda tem várias regiões no mundo que não têm acesso à eletricidade para a própria, né, cadeia de resfriamento da vacina. Então, a gente vai ver que vários lugares do mundo vão receber a vacina e vários vão demorar ainda anos, porque não tem sistema de refrigeração nas cidades, nas comunidades, no próprio país, né, dependendo do país. O terceiro ponto é o ponto da transição energética. Então, quando a gente fala em descarbonizar a matriz, né, para países da América Latina é um pouco mais fácil, porque já temos uma matriz muito diversa, né, baseada em hidroelétrico, em renováveis, o que é ótimo, mas ainda temos países no mundo em que, quando a gente fala em descarbonização, a gente tem que pensar que tem vários países que o PIB inteiro do país gira em torno dos combustíveis fósseis. Então, a Arábia Saudita, Catar, Egito, os países do Oriente Médio, a Venezuela. Então, tem vários países que, se a gente for fazer uma descarbonização abrupta, a gente está pensando em várias pessoas que vão perder emprego, vários países que vão passar a ser pobres, né? Que hoje os rendimentos são grande parte baseados nisso. Então, a transição aqui, assim, vejo na academia aqui nos Estados Unidos que o grande debate da transição energética é a questão dos empregos. O que a gente vai fazer com essa, né, com milhares de pessoas que estão hoje trabalhando na própria cadeia de valor de óleo e gás, porque apesar de energias renováveis gerarem inúmeros empregos, né, infelizmente não vai comportar o número de pessoas que estão trabalhando tanto na exploração quanto no transporte, né, de combustíveis fósseis. Então é algo a ser pensado, como é que vai ser o tipo de compensação para essas pessoas, como é que elas vão ser recolocadas no mercado de trabalho.
E, por fim, né, a questão de segurança energética, que vem muito o que eu já falei de infraestrutura, né, como a gente pensar em uma rede que seja mais digitalizada, mas também a questão, voltando ao Texas, né, como que a gente pode fazer com que a matriz seja diversificada para que quando a gente tenha esses problemas, a gente não tenha que pensar apenas em estar coberto por uma fonte energética única, mas que a gente possa também descentralizar, ter acesso a outros tipos de fontes que podem garantir a nossa segurança energética. E eu acho que com isso eu tentei fazer aqui uma relação e, assim, vejo por fim, né, falei muito de justiça energética, mas agora a questão de gênero, a gente pensa não só no espaço das mulheres em pensar essas soluções, porque no fim das contas as mulheres são consumidoras que se diferem dos homens em termos de consumo energético de várias formas. Inclusive, estudos mostram que as mulheres, quando elas são as chefes da casa, elas tomam decisões que são mais sustentáveis em termos de energia. Muitas vezes elas vão abrir mão ali de um alimento, de alguma outra coisa que elas estão gastando para poder, né, ajudar o filho a estudar, a ter acesso ali à eletricidade, a poder estudar. Então, pensamos nisso e também no acesso ao mercado de trabalho, que eu acho que hoje que é o Dia Internacional da Mulher, a gente pensa que, tenho certeza que vocês já trouxeram esses dados, mas o setor energético hoje ele está muito abaixo dos outros setores em termos de representatividade feminina. A IRENA, né, a Agência Internacional de Energias Renováveis, coloca que apenas 32% das mulheres em energias renováveis, dos trabalhos em energias renováveis são ocupados por mulheres, e no setor de óleo e gás esse número é mais baixo, é 22%. A gente também tem um estudo do Women's Energy Council que mostra que, em termos de liderança feminina, né, em cargos, né, mais de board e C-suite no setor energético, a América Latina está atrás de todas as regiões, atrás do Oriente Médio, atrás da África, com apenas 3,8% de representatividade de mulheres em cargos de liderança. E a ONU Mulheres também publica todos os anos que o ranking, né, dos países em termos de representatividade política. E o Brasil, de 189 países, está na posição 140, o que é um pouco preocupante, porque quando a gente pensa em gênero, a gente pensa em mudanças políticas, estruturais, e nós ainda temos um gap muito grande de mulheres na política, que são necessárias para pensar em melhoras e mais inclusividade no setor energético. Bom, mas vamos agora, né, vou de volta para o Lucas ou para a Antonella para dar continuidade. Joia, obrigado, Eduarda. Levantou bastante questionamentos, então, mas sem muitas delongas, depois a gente abre para perguntas, etc. Eu passo a palavra para a Antonella. Obrigada. Desculpa com antecipo o meu português, porque eu não sou, infelizmente não sou brasileira, gostaria. Na verdade, eu tomei algumas notas, porque, na verdade, queria mesmo colegar algumas questões que também a Eduarda falou, que a Luísa falou, que também a Joana falou. Enfim, eu vou tentar pegar alguns pontos. Eu parto da consideração que o gênero, a perspectiva de gênero, eu adoto a perspectiva de gênero da Joan Scott, que seria, através da perspectiva de gênero, a gente consegue olhar para a história como uma história de inequalidade, que não é somente inequalidade entre mulher e homem, mas inequalidade de raça, inequalidade de classe, inequalidade de habilidade, inequalidade de idade também. Então, tem várias desigualdades se interseccionando, que é como se chama hoje de Cranswell, chamou de intersectionality. Então, parece que quando a gente fala de direitos de mulheres, a gente está deixando por trás também todos os outros direitos. Portanto, quando fala que gostaríamos de falar de talentos, a verdade é que talento é crescido no berço. O talento vira talento somente quando o ambiente exterior dá a possibilidade para a pessoa fazer as próprias escolhas. Aí eu levo uma pergunta: quais são as escolhas
se o pai e a mãe já estão dando alguns modelos. A mulher tem que ser de um jeito, o homem tem que ser do outro. Então, talvez a gente questiona se essas escolhas são escolhas da pessoa ou são condicionadas a partir do nascimento da pessoa. O que faz o homem, o que faz a mulher? Como o Lucas falou, é uma questão também cultural. E é uma questão cultural do lugar, mas tem coisas culturais que são universais. As mulheres foram sempre vítimas de preconceitos. Quantas vezes as mulheres sempre foram ditas, a mulher é muito emocional, a mulher chora muito. É por causa disso, desse preconceito, que muitas mulheres não conseguem obter espaços de liderança também. Ou seja, tem uma questão estrutural de poder, os homens não querem deixar poder para outras minorias, que sejam mulheres, que sejam trans, que sejam pessoas de cores diferentes e tal. E tem também uma questão cultural, não vai ser capaz. Então, talento se cria no berço, e no berço precisa ter todo um tipo de estrutura que leva a pessoa a se desenvolver, né? Fala de, vulnerabilidade, até mesmo que a gente consiga obter cargos de liderança, que muitas vezes, eu acabei de ver uma notícia no Brasil, assim, que foi publicada pelo IBGE ou IPEA, foi que a maioria das mulheres em liderança, em cargo de liderança, é a empresa que a mulher mesmo fundou, entendeu? E eu tenho outro dado. Quando existe crise, e isso já as feministas foram falando dos anos 70, quando existe qualquer crise econômica, né, os primeiros trabalhos que saltam, que vão para o céu, são os trabalhos das mulheres. Portanto, são dados assim, que tem que ser celebrado, sim, mas falta uma segurança mais ao longo prazo, uma segurança estrutural, sabe? Eu queria compartilhar com vocês uma tela. O Lucas falou de não fazer uma apresentação, mas eu fui fazer, assim, eu fui juntando várias coisas nela, fica à vontade. Tá ótimo, pode compartilhar. Tá bom. Deixa só, ok. Você consegue? Não deixa. Não deixa? Marina, quem está nos dando suporte aqui, será que pode liberar a tela da Antonella? Ixi, não estou... Pronto, Antonella, agora você é co-host. Veja se consegue compartilhar. Uhum. Obrigada, Lucas. Ainda não? Não, ainda não. Se passar para você, você compartilha enquanto a Antonella fala. Você quer? Mas eu também não... agora foi. Ok. Agora sim, Antonella. Oh. Só pôr no modo de apresentação. Ok, perfeito. Eu fui tentar achar dados. Quantas mulheres ocupam cargo de chefia no setor energético? Gente, não consegui. Não consegui achar números. Todo mundo, assim, consegui ver os dados da IRENA, né? Mas, e no Brasil? Aí eu fui, assim, vamos lá. Vamos ver o setor energético brasileiro, né? Assim, somente jogar quem trabalha na Petrobras, nos cargos de chefia, né? A gente vê, tem o Audit Committee, são todos homens. Eu sublinhei, underlined, em vermelho, as mulheres. Assim, você vai ver, enquanto eu passar a apresentação, tem pouquíssimas, ou seja, em 10 pessoas, uma é mulher, né? Na Eletrobras, mesma coisa. Tem o conselho de administração, 11 pessoas são homens, uma pessoa mulher. Mesma coisa no conselho fiscal, mesma coisa na diretoria. Assim, tem 2 mulheres somente na diretoria. E eu vou adicionar mais, que são todas mulheres brancas, às vezes são descendentes também de europeu, né? Isso tem 2 passaportes. Isso levanta outra questão que no Brasil é pouco falada. São todos brancos nos cargos de chefia, né? É isso, a perspectiva de gênero que eu utilizo, interseccional,
me olha também a isso, né? Na Eletrobras também tem vários, assim, eu fui tirar ANEEL, são todos homens, todo branco, tem somente uma mulher aqui, aí continua, uma mulher, a maioria é branco. Os ex-diretores gerais da ANEEL também são todos homens brancos, todos homens, né? Na ONS, gente, é até pior. Aí, Antonella, passa os slides para a Antonella, acho gente. que não estás a passar os slides. Oh, Ele desculpa. parou no Eletrobras. Sim. Aqui, vocês estão vendo? Agora estamos vendo Eletrobras. Ok, perfeito. Aí tem a ANEEL. ANEEL ainda não está a passar. Não está passando. A tela que está sendo compartilhada com a gente não é da apresentação na tela inteira. É uma outra. Curiosa. É que parou na Eletrobras e não passa. Está passando ou não? Não, eu acho que você está compartilhando com a gente. Explica, Lucas, que você explica melhor do que eu essa parte. Eu acho que o que está sendo compartilhado não é a tela cheia. É uma outra tela da tua área de trabalho. Eu tenho 2 monitors. Gente. Quando tem 2 dá isso mesmo. O que vocês estão vendo agora? Eletrobras. Doidos para ver o resto. Talvez o ESC, aí ele vai voltar do modo apresentação, Antonella, e aí você compartilha de novo. Aperta o ESC, e aí ele talvez volte. Ok. Ainda está na Eletrobras, tá certo? Ainda. Ainda Eletrobras? ANEEL? Eletrobras, não saímos da Eletrobras, por enquanto. Não tem problema, É então. porque amanhã a gente tem evento da Eletrobras, a gente aqui ficou. Mas virou uma Mas, boa enfim, conversa, né? Porque a gente não pode ficar tanto tempo na Eletrobras. Precisa sair da apresentação e colocar novamente. Ajuda do chat aqui. tá bom. Geralmente, E não dá, não sei qual é o problema, nunca aconteceu comigo. geralmente isso acontece com 2 monitores, Antonella. Exato, eu tenho 2 monitores. Sim. Bom, mas tudo bem, se quiser seguir na apresentação, explicando, a gente entendeu a gente está entendendo a mensagem. A mensagem é essa, assim... Mas eu queria ver no ANS e na ANEEL, depois você deixa a apresentação para a gente, hein? Que eu quero mesmo focar, visualizar a discrepância. Eu não sei como tirar, ok. Bom, enfim, a mensagem é essa, mas visualizar que é uma maioria que são homens, maioria que são também de uma certa idade, é uma maioria que, sabe, ocupa uma liderança há muito tempo, então é poder velho, né? Que não muda, não se transforma. Aí porque eu não consegui achar nenhum dado sobre a chefia no Brasil, né? Dados de chefia no Brasil. Consegue achar que, por exemplo, tem 37% de mulheres no cargo de chefia em geral, né? Seja no setor público, seja no setor privado, mas assim, dados específicos do setor elétrico ou do setor energético em geral, eu particularmente não achei. Se vocês têm esse dado, por favor, compartilhem. Tem outra coisa, tem assim, o Brasil é feito de 56% de pessoas que se declaram negras. Cadê eles nos setores de chefia? Cadê eles no setor energético? Eu não consigo achá-lo. Então, o Brasil tem problemas estruturais que partem do acesso à educação, uma educação pública de qualidade, né? Que não é possível que somente uma pequeníssima fração de pessoas com mais dinheiro conseguem uma educação de graça, de particular, para depois chegar às universidades muito, muito boas no Brasil, porque eu fiz uma pós-graduação lá, são ótimas, o UFRJ é top, eu adoro. Mas quem chega ao UFRJ são aquelas pessoas que conseguiram estudar em escola particular. Essa foi a minha experiência. Então, tem coisas que tem que ser assim, a partir do berço, como eu falei, é uma questão de longo prazo, né? Porque educação leva tempo,
Mas é também uma questão que é uma estratégia de longo prazo, uma estratégia de curto prazo, quando você consegue criar um espaço para as pessoas menos, as pessoas marginalizadas, inclusive homens, inclusive pessoas de cor, pessoas disability, pessoas indígenas, pessoa que vem de outra cultura, migrantes. Existem vários problemas de migrações no Brasil. Existe preconceito com pessoas do norte, não somente indígena, mas também com nordestino. Eu ouvi falar várias coisas assim, é horrível. Então, tem várias questões que têm que ser addressed. E essa é a questão. Talvez eu fui numa tangente diferente. Tá ótimo. Sim. Mas, assim, quanto à questão de masculinidade no setor brasileiro, sim, com certeza. E também na educação. Eu fiz uma pós-graduação no Brasil, na UFRJ, 2 pós-graduações, na verdade. Foram de lato sensu, acho que se diz. E a maioria era homem. Eu percebi no Brasil um problema mais, mais evidente de patriarcado, na verdade. Coisa que já aqui na Inglaterra já não percebi isso. Quanto à questão de STEM no Brasil, acho que tem somente 23% de mulheres estudando no STEM, né? E 60% em medicina. Então, beleza, tem enfermeira, né? O clássico. Também detesto quando tem coisa que... essa é coisa de mulher. É o trabalho de mulher de cuidar. Mentira, porque se a mulher não cuida, se a mulher não tem aquele espírito de feminino, que não existe, de ser o instinto de maternidade. Mentira, é construção social. Seja homem que mulher, podem contribuir a criar a criança. Tanto que na Inglaterra, o homem também pega paternidade, coisa que não sei se fala no Brasil. Mas, assim, 6 meses de paternidade é muito, porque a responsabilidade de criar a família é também dos homens. Os homens têm que entrar na equação mais, não é somente a mulher pegar o direito, é uma questão de dividir responsabilidades, que se fala muito pouco. Obrigada, viu, Antonella? Acho interessante essa parte que você trouxe no final, Antonella, da função do cuidado, né? Como isso, de fato, é uma construção cultural e como isso está encravado, né, na sociedade, né? Funções de cuidado, afeto, sensibilidade, escuta, então todas relacionadas ao feminino, ao universo feminino, né? E existem já pesquisas em outras áreas que mostram que os meninos, os garotos, homens, são precocemente convidados, entre aspas, a sair desse colo da mãe e entrar rápido para o mundo dos homens, seja lá o que isso quer dizer, né? Então, homens, de fato, desde mais cedo do que mulheres, perdem esse contato com o afeto, o calor, o cuidado, né? E isso vai se desenvolver socialmente em várias direções, né? Então, essa questão de profissional que você trouxe, né? Enfermagem, professoras de kindergarten, escolas primárias, o próprio RH das empresas, são sempre tradicionalmente ocupados por mulheres, em sua grande maioria. E eu vejo isso como um reflexo muito da criação, como que homens e mulheres dentro de uma sociedade homofóbica, né? Porque esse é o tema, né? Eu tenho medo do meu filho virar mulher, então vai logo para o mundo dos homens. Como que isso gera consequências nas nossas escolhas profissionais e na forma como construímos profissões, né? Sendo um setor elétrico também um reflexo disso. Então, achei bem pertinente esse ponto, não queria deixar passar.
Maria, devolvo a palavra. Eu posso adicionar mais uma Estou coisa? super agradecida até agora a todos, estou aprendendo demais e muito interessante, Eduarda, você trazer a questão da competição no emprego, porque eu fico imaginando o que vai acontecer quando a gente fizer a transição energética e os cargos hoje, tradicionalmente, na indústria ocupadas por homens fósseis, forem competir de renováveis com de mulheres, que preferência vai ser dada. Digo isso porque quando estive na Índia, fui fazer unha, manicure. E normalmente a gente tem uma mulher fazendo manicure, porque sei lá eram só homens, porque como tem pouco emprego, os homens tomaram o lugar das mulheres. Eu fiz questão de pedir uma mulher apenas para ver o que ia acontecer, e ela falou que mulher tinha que ser preferência, porque preferencialmente elas têm que dar emprego para o homem porque está sem emprego. Então, quando está sem emprego, o homem vai tomar o lugar. Então, o que a gente hoje está dizendo, que temos aí um universo aberto no mundo de renováveis, o que vai acontecer quando precisarmos fazer essa transição? Obrigada também, só comentando, a Antonella, por trazer a questão de quando temos mulheres na liderança, são as empresas delas mesmo. Meu caso, quando vem a questão de ser imigrante, eu nasci em Angola, mas as pessoas falam, você é de Angola, mas é branca. E isso me deu oportunidades e abriu oportunidades que talvez se eu não fosse, não tivesse aberto. Então, tudo muito, muito top, obrigada. E agora vou passar para o meu amigo Rodrigo falar aqui com a Flávia um pouco também desse mundo político. Ganhamos o direito de voto, mas cadê as mulheres na política, né? Maria, eu posso somente adicionar uma coisa? Tem uma lei, tem leis na Europa, como a Luísa também apontou e a Joana apontou, que tem leis que falam que 40%, no mínimo, de cargos em qualquer empresa, seja no setor público ou privado, tem que ser ocupados por mulheres. No Brasil existe isso? A gente não sei se existe, Lucas, vai, eu acho que estamos falando um pouco de cota, vai Antonella, lá. Talvez de forma, em termos de ação afirmativa, não sei, tá? Mas o que para mim é alarmante é que, sim, você pega a legislação trabalhista, desde 1952, a equiparidade salarial está prevista. Está previsto, está na regra. Então, assim, não é uma questão de, não tem lei, a gente precisa legislar. Não, a gente precisa fazer valer o que está na lei. Assim, a equidade salarial está prevista já há meio século, mas não é praticada. Né? Então, ainda que tivesse uma lei dessa, Antonella, no Brasil, de tipo ação afirmativa de gênero, digamos assim, a gente ia esbarrar na implementação, que aí é onde entra na tua fala de aspectos culturais, sociais, que estão mais entranhados, assim, né, na nossa praxis. Desculpa, era mesmo isso que eu queria dizer, que agora estás a pegar num ponto importante, porque eu acho que quando estamos a falar de cotas e tudo, parece que tira um pouco a legitimidade para quem depois vai para o cargo, porque só conseguiste por cotas, não é conseguiste porque és válido, porque é necessário, mas tira um pouquinho da legitimidade do que se fosse concorrer normal. Isso também é um problema, porque como o Lucas disse bem, o problema depois segue a fase de implementação e o implementar. É aí que... Eu não acho, desculpa, não acho que entendi. Você está a favor ou contra as cotas? Não, eu estou a dizer, eu não estou a favor nem contra. Primeiro, as cotas são necessárias em alguns casos, porque senão as pessoas não tinham acesso. Mas, por sua vez, também sinto que, ao termos cotas e a pessoa indo por forma de cota, tira legitimidade aos olhos dos outros, não estou a dizer que concordo assim, mas aos olhos dos outros pode tirar um pouco a legitimidade de tu só entraste por causa disso, que muitas vezes nem é o caso. Muitas vezes é uma questão de dar acesso, de abrir a porta. Voltaremos às cotas depois de ouvir a Flávia, porque é um tema muito interessante. E a sua pergunta é muito pertinente, Antonella. É a favor ou não? Porque temos cotas não só para mulheres, aqui temos cotas para negros, né, para pessoas de cor, e temos casos, por exemplo, que eu dou um exemplo para acesso a juiz, por exemplo, a cargo de magistratura. Existe cota que nunca na lei, mas que nunca se consegue complementar, justamente pelo que você trouxe. Porque
Quem consegue fazer a prova, quem consegue passar, não vai complementar, porque não teve culturalmente, não teve as mesmas oportunidades. E quando entra, tem um pouco o que a Luísa falou. Mas se não fosse, não conseguia, que também discrimina um pouco. Então, às vezes, já vi gente dizendo, entrei e não foi pela cota. A pessoa se afirmando. Mas vamos ouvir a Flávia um pouco aqui e voltamos. Está muito bom, gente. Obrigada. Rodrigo, você e a Flávia. Obrigado, pessoal. Eu anotei vários insights de todas vocês, tá? A Luísa, Eduardo, Antonella, Joana. A Antonella, desculpa, ela me ajudou em 99% na pergunta com a Flávia. A Flávia sabe disso, porque todos os temas que a Antonella colocou, a Flávia adora, e a gente sempre discute em paralelo, então a gente vai puxar aqui também um pouquinho dessa agenda. Primeiro, a Flávia tem uma enorme admiração, a gente virou amigo recentemente e a gente está sempre junto na La Clima, que tem uma alma e nascimento feminino, a qual eu me incluo, ou seja, a gente contextualiza esse mundo que a gente vive agora, de superação do atrasado, do velho, a gente trabalha o nosso dia a dia na La Clima, não é só empoderamento, né? Para nós é essência e para mim também é. Então a Flávia traduz um pouquinho no tema climate change, né? Como a gente fala de energia, como a gente fala puxando um pouquinho com a climate change, trazendo para o tema de justiça climática, é onde eu acho que a Flávia poderia ajudar a gente. Então, Flávia, pensando alto aqui, e depois eu passo aqui as minhas anotações para a gente debater sobre todos, pensando aqui, talvez você pudesse explicar para as pessoas o que é, né, o tema mudanças climáticas, o que isso tem a ver com gênero, o que isso tem a ver com o dia de hoje e o que isso tem a ver com a mudança no futuro. The floor is yours. Sim, que delícia estar aqui com essa mesa, tão gostoso estar com a Duda na sala, tanto tempo que eu não vejo. Maria, obrigada pelo convite. Rodrigo, sempre bom estar com você também. E prazer em conhecer a Luísa, Joana, Antonella, Lucas. Bom, essa resposta eu acho que ela tem diversas formas de serem respondidas, mas eu trago muito com essa lente, esse olhar da justiça climática dentro do conceito de mudança climática como um todo. Uma coisa, quando eu vou dar as palestras, assim, eu sempre faço uma provocação, quando eu estou começando a conversar com as pessoas, que é, quando vocês pensam em mudança climática, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Assim, não pensa, fala rápido. E, geralmente, as respostas são derretimento das geleiras, emissão de gases, enfim, o aquecimento como um todo. E são respostas certas. Urso polar, vem sempre a imagem do urso polar, as pessoas falam muito sobre o urso polar, e não está errado. Mas o que eu percebo é que, na grande maioria, as pessoas elas esquecem de humanizar a questão climática. Elas esquecem de trazer esse elemento humano que, no final do dia, são as pessoas que são afetadas por tudo que está acontecendo, até mesmo pela ação humana. Então, eu vejo que a justiça climática ela vem até com esse objetivo de aterrissar e de trazer o aspecto humano na frente de tudo que está acontecendo. Porque se a gente não muda como indivíduo, se a gente não muda como coletivo, se a gente não começa a desenhar uma nova forma de viver para uma sociedade resiliente, de nada vai adiantar. Então, nesse caso, né, o ser humano que sempre foi super antropocêntrico no sentido de se colocar no meio de tudo, ótimo, agora é o momento para isso. Agora a gente tem que se colocar no meio disso, porque é a gente que cavou esse buraco e nós somos responsáveis por resolver. Mas com um elemento harmônico, com um elemento resiliente de equilíbrio com o meio ambiente como um todo. Então, a justiça climática, a Duda trouxe muito bem quando ela fala da questão que ela precisa ser inclusiva, ela precisa ser... E quando a gente fala até dessa questão inclusiva, eu trago um exemplo que foi falado no começo, em relação a escolhas, né? Se eu não me engano, acho que foi a Luísa que trouxe. Quando ela fala, ser ou dona de casa ou CEO. Se essa mulher ela tem a opção da escolha de ser A ou B, é inclusivo. Se ela não tem a escolha D, dificilmente essa decisão ela vai ser inclusiva. Então, a justiça climática ela traz muito esse aspecto, principalmente quando a gente fala em regiões mais vulneráveis. Vocês trouxeram muito um elemento que é a transição justa. Como que a gente sai de um setor de fósseis para energia limpa? Como essa transição justa acontece? Garantindo empregos, garantindo uma economia, garantindo que todo mundo tenha acesso aos direitos básicos e
tanto no nível mais base, como no nível mais de liderança, como essa transição acontece. Tem um exemplo que eu gosto muito, que eu trago até como até anotei aqui para não esquecer, como um exemplo muito prático de justiça climática de uma forma muito inclusiva, olhando para a eficiência energética e ao mesmo tempo que transforma a região ao redor. No Morro da Mineira, no Rio de Janeiro, tem um projeto muito interessante que a energia daquela comunidade é gerada pelo campo de futebol. Então, as pessoas vão jogar bola e o campo de futebol, ele é programado, ele é feito de tal forma que o movimento ali faz com que gere energia ao redor. Então, você traz muitos elementos em um ponto só que convergem para levar energia para a região. Então, isso eu vejo como um exemplo muito interessante da tradução do que é justiça climática. Quando você faz com que as pessoas participem, quando você faz com que as pessoas elas tenham acesso à educação de como aquilo está acontecendo, projetos incríveis que levam painel solar para dentro de comunidades, porém, capacitam principalmente as mulheres daquela região para que elas gerem renda fazendo a manutenção das placas. Porque não é só colocar um painel solar, não é só você simplesmente achar que está resolvendo, coloque e vai embora. Eu fiz meu mestrado na Inglaterra, mas eu fiz o meu field placement em Moçambique e eu vi muitas regiões assim para dentro do interior de Moçambique, casas de barro com painéis solares. Eu falei, nossa, que legal, as pessoas têm acesso aqui. E falaram, não tem, porque eles vieram, colocaram os painéis solares, não capacitaram, não falaram que tinha que ter manutenção e agora não tem como usar, e tá lá. Então é um tempo de dinheiro, de energia, é um tempo absurdo que a gente não tem para gastar. Então a justiça climática, ela traz esse recorte de ser efetivo. A gente entrou numa década que é a década que a gente precisa realmente fazer com que as coisas aconteçam. Esses próximos 10 anos vão ser cruciais no desenvolvimento da sociedade como um todo para o baixo carbono. Então, se a gente não for efetivo, se a gente não pensar de forma sistêmica, se a gente não pensar de forma integrada, dificilmente a gente vai conseguir atingir os resultados que a gente precisa. O campo do desenvolvimento internacional ele está muito acostumado a uma forma de desenvolver projetos. A política ela está muito acostumada com a velha política do café com leite, no caso aqui do Brasil, ou do coronelismo, que ainda existe muito forte. Mas existe uma potência. Eu costumo dizer que a gente está no meio do fogo, como a Greta costuma dizer que a casa está pegando fogo, mas normalmente quando a gente entra num olhar de emergência crítica, o ser humano por natureza ele acaba paralisando no medo. E o que a gente precisa fazer agora é não paralisar e encontrar saídas de emergência. Sempre tem. E são muitas saídas de emergência que já estão apontando. A tecnologia já nos mostra diversas formas de como fazer. A gente já tem exemplos que acontecem pequenos, mas já acontecem ao redor do mundo. As ferramentas já estão na nossa mão. Falta vontade e coragem política. Ponto. Porque a sociedade civil ela já está se movimentando. A gente já vê, enfim, movimentos tanto de transição energética, como de alimentação, a questão da educação, a gente vê economia circular. Assim, a gente pode ficar horas aqui citando milhares de exemplos maravilhosos que acontecem na sociedade civil, dentro de todos esses nichos que a própria ODS cobre e que são tão relevantes para o desenvolvimento dessa sociedade que está emergindo. Falta escala, falta liderança e falta coragem para mostrar para o mundo como um todo, para as comunidades, para os países, de que esse é o caminho a seguir. Um caminho que preserva o nosso futuro, um caminho que é uma transição, mas que essa transição ela vai garantir uma sustentabilidade econômica, ela vai garantir novos trabalhos, ela vai garantir com que a gente consiga viver em sociedade. A Covid ela traz um exemplo muito cru, assim, dessa realidade, que é um trailer de todo um filme que a gente ainda vai assistir, quando você vê a crise climática junto com a Covid. Agora, olha o despreparo generalizado desse enfrentamento.
E eu vejo que é uma oportunidade de um ensaio para muita coisa que está por vir. E a gente vê quão despreparado o nosso setor público está, quão despreparados os nossos políticos estão e quão despreparada a sociedade está como um todo. Porque, infelizmente, aqueles que mais sofrem são os mais vulneráveis e vão sofrer cada vez mais. Então, a justiça climática, dentro desse conceito de mudança climática, ela vem com esse recorte de preservar o mínimo de dignidade ainda para que essas pessoas consigam sobreviver num processo de transição, de uma forma que a gente consiga gerar uma nova sociedade, num quesito principalmente econômico. A gente precisa ter esse olhar. E nenhuma transição é agradável. Até a nível individual, trazendo um exemplo até tosco que, se eu quiser mudar a minha rotina de exercícios e começar a acordar cedo para fazer exercício, não é fácil, como você, como indivíduo, começar a acordar cedo para fazer essa mudança na sua vida. Se uma mudança a nível individual, ela já é tão desafiadora, imagina uma mudança a nível coletivo. E é isso que a gente está enfrentando hoje. A gente está enfrentando uma transformação coletiva. A gente estava acostumado com o modus operandi e a gente precisa fazer essa transição. E se essa transição não for feita com participação, com representatividade, com educação, com transparência, que são pilares fundamentais na justiça climática para o desenvolvimento não só de projetos, como de políticas públicas, enfim, até mesmo estruturas dentro de uma própria empresa, mas trazendo sempre essa lente climática de loss and damage, de análise de risco e tudo mais, dificilmente a gente vai conseguir fazer essa transição. E não é algo impossível. De novo, ferramentas estão postas aí para a gente fazer. E o que a gente precisa é pegar esses exemplos que já acontecem e entender como que isso é escalonado. Estamos num momento de transição que não é agradável e a nível coletivo é muito complexo. E é importante a gente entender isso. E humanizar isso é um primeiro passo para que a gente consiga fazer com que essa transição aconteça da forma mais inclusiva possível. Assim como o exercício ele é recomendado por vezes pelo médico, e você tem que iniciar o exercício, né, Flávia? Eu acho que falta um pouquinho aqui a nossa consciência da ruptura. Gerar consciência de mudanças climáticas significa você enxergar, né, ter o nível visionário de olhar para frente sem poder, de fato, ter algo muito palpável. O exemplo do Eduardo no Texas é real, e imediatamente aparecem N deniers da mudança climática em relação ao que aconteceu no Texas e que está acontecendo no mundo todo. Então, Flávia, super legal, obrigado e parabéns por toda a tua atuação. Eu não comentei antes, mas reforço aqui o que a Maria colocou. O teu trabalho como candidata a vereadora em São Paulo foi sensacional, puxando essa agenda de mudança climática. Você pode ter certeza que você inspirou muita gente nessa jornada e vai continuar inspirando. Sim, obrigada, Rodrigo. Eu acho que eu vou até trazer um exemplo dessa parte da campanha, porque a Maria até pediu lá no começo para ilustrar um pouquinho o que foi, né, ser uma mulher candidata a vereadora aqui em São Paulo, que é mais concorrido você ser candidata a vereadora em São Paulo do que sair para deputada federal. Então, é um universo muito novo. E quando eu fui, eu nunca tinha me filiado a um partido, mas eu sou líder RAPS há muitos anos, eu fiz o curso do Renova Brasil, do BR Cidades, enfim... Desde as minhas épocas de diretório acadêmico, presidente do CA, eu sempre tive isso na veia, sabe? Esse movimento político muito forte. Mas eu fui com a intenção de levar para o debate político a questão climática. Porque quanto mais eu aprofundava e conhecia os candidatos e candidatas, mais eu percebia que o tema sustentabilidade ainda é muito superficial. Muitos falam de sustentabilidade, mas sem um conhecimento de causa no campo, no dia a dia, trabalhando, entendendo o que isso significa. E a gente precisa de atores que estão imersos na agenda para ser representantes num legislativo, num executivo. A gente precisa disso, só que falta. Dá para contar no dedo das mãos quantas pessoas são assim hoje que representam essa pauta. Então, vendo essa falta, eu senti a necessidade de estar lá
para levar para o debate, para mostrar por que mudança climática é tão necessária dentro do cenário político e por que isso precisa ser debatido. Eu lembro que quando eu estava me candidatando, falaram, Flávia, não existe perder as eleições. Ou você ganha cadeira ou você ganha votos. E é muito doido, porque o sentimento é esse mesmo. No final de 2 meses de jornada, foram quase 5.000 votos aqui em São Paulo, num primeiro movimento. Então, foi muito grandioso saber que quase 5.000 pessoas acreditam nessa pauta, e se somar com outros candidatos e candidatas que também carregam essa pauta, você vê que tem uma grande maioria. E a pesquisa recente que saiu da percepção dos brasileiros na questão climática, você vê que passa dos 90%. Então, existe uma consciência. Mas quando você traz essa consciência para o debate político, e sendo mulher, você acaba tendo várias barreiras ali para quebrar. Eu ouvi na rua algumas vezes, porque hoje eu tenho 32 anos, mas eu sei que eu aparento ser mais nova. Então, quando eu tô na rua, as pessoas acham que eu tenho 20. E isso acaba sendo, por incrível que pareça, uma barreira absurda, porque o que eu ouvi de pessoas falando, mas você é muito novinha e política é lugar de macho, política é lugar de gente competente. Eu ouvi isso várias vezes de pessoas que não sabem da minha trajetória, do meu currículo, não me conhecem, mas tem esse pré-julgamento pela carcaça. Então, você tem que estar se provando o dobro ali, sempre nos debates e na rua, para falar, não, eu sei o que eu estou falando, eu estudo isso há anos, eu trabalho com essa pauta, eu trabalho com cidades há muitos anos pela ICLEI, então, essa agenda de políticas públicas é o que eu faço no dia a dia, mas a gente tem essa barreira. E a barreira de traduzir mudança climática para o dia a dia. Porque as pessoas... Eu acho que assim, não existe um certo e errado quando cada um tem as suas necessidades e os seus desafios diários. Eu acho que a gente precisa aprender a vestir a sandália do outro para entender, pelo olhar do outro, o porquê que ele pensa e vê o mundo da forma como ele vê. E as pessoas que têm desafios 1000 durante o dia, falar de meio ambiente e mudança climática é o menor dos problemas. É algo assim, secundário. Mas fazer com que essas pessoas entendam que essa transversalidade da pauta ajuda e beneficia eles no dia a dia, que é o desafio dessa questão climática para a política, e porque eu acho que ainda não pegou. Com toda a pressão, principalmente internacional, eu acho que isso vai mudando com o tempo, mas a gente chegou num exemplo, eu conversando com muitas pessoas na rua, de comparar a mudança climática com ponto de ônibus. E quando eu consegui chegar nesse exemplo de comparar a mudança climática com ponto de ônibus, eu consegui clicar com as pessoas. Por quê? Porque eu consegui entrar na vida delas, no dia a dia delas. E eu trouxe um exemplo explicando como que essa conexão aconteceu com as ondas de calor. Uma pesquisa mostra que São Paulo antigamente tinha, sei lá, eu não vou lembrar exatamente os números, mas 60 dias no ano de picos de calor de 40 graus às 8 da manhã. Hoje, de 60 dias, passaram-se para quase 100 dias. Em 10 anos, vão ser, acho que, se não me engano, uns 130 dias no ano, com pico de calor às 8 horas da manhã, 40 graus na sombra. Fala isso para quem mora numa casa com telha de Eternite, e fala isso para quem pega ônibus para ir trabalhar e aquele ônibus que é um pedaço de pau na calçada. E quando você fala para a pessoa e nos dias que eu estava falando isso para as pessoas, eram aqueles dias de campanha que estava 59 graus na sombra às 9 da manhã. Então ela já sentia na pele que estava acontecendo. E eu falava, olha, na sua casa onde você mora, quão calor é? E eles falam, nossa, não dá para ficar lá dentro. Eu falei, então, hoje você não aguenta 60 dias, daqui a pouco você não vai aguentar 130 dias. Agora você sai da sua casa derretendo, você vai para o ponto de ônibus. Ai, moça, mas o ponto de ônibus não tem proteção, é quente demais, eu não dou conta. Eu falei, pois é, você vai torrar às 9 da manhã no ponto de ônibus antes de ir para o trabalho. Ele, tá, mas o que a política tem a ver com isso? Eu falei, a política, ela precisa reconhecer que a crise climática é real, que a dinâmica da cidade já está mudando, e ela precisa desenhar políticas públicas para que você também se adapte a essa mudança. Então, a política pública é entender que os pontos de ônibus precisam todos ter coberturas e serem refrigerados de alguma forma, para daqui 5, 10 anos a gente garantir a dignidade dessas pessoas no ir e vir do trabalho. E esse link muito simples do ponto de ônibus com a questão da mudança climática, eu passei a usar esse exemplo quase todo dia para todas as pessoas, porque eu sentia que isso conectava com elas, fez com que elas entendessem a importância do tema. E um dos objetivos que eu tinha na campanha
eu tinha alguns, né? Um deles era levar para o debate político, fazer com que fosse uma campanha educativa, da pessoa, por mais que ela não me visse como candidata, mas se ela passasse pela campanha e com uma conversa que eu tivesse com ela na rua, ficasse essa pulguinha atrás da orelha para que ela fosse cobrar do candidato ou da candidata dela também essa pauta. E fazer com que a gente conseguisse, com que mais e mais candidatos e candidatas absorvessem essa pauta ao longo do debate. Porque a gente precisa disseminar. Então, é um desafio gigante. Quando eu olho para São Paulo e vejo deu cacofonia, desculpa. Quando eu olho para São Paulo agora e vejo esse monte de prédio, é desafiador você ver que você precisa entrar em cada janelinha para trazer essa consciência. E não tem forma mais efetiva do que por políticas públicas. Então, a gente precisa de representantes que levem a pauta climática para dentro da política em todas as esferas, e principalmente representantes femininas que na pauta climática são sua maioria. Assim, é indiscutível que qualquer encontro de pautas climáticas, a sua maioria é sempre mulher. A COP reflete muito isso. A gente tem encontros de delegação na COP, eu nunca vou esquecer essa COP da Polônia, a gente com a delegação brasileira na mesa, em cima, e toda a delegação embaixo também, só que todos os representantes da mesa no Brasil, homens. E quando você olhava para a plateia, que era o resto da delegação brasileira, 75% mulher, representando essa pauta no dia a dia no Brasil, porém sua representatividade na COP, homens. Foi feito até um movimento de todas as mulheres se levantarem naquele dia, para todo mundo entender que é a maioria que trabalha com essa pauta, mas não tinha uma representante dentro naquela mesa. Então, a gente tem um longo trabalho, mas eu tendo a ser otimista, eu brinco que a gente precisa ser pessimista em dias melhores, então a gente não tem direito de ser pessimista agora, a gente precisa seguir trabalhando nessa pauta, e ela é apaixonante, ela é uma pauta de milhares de possibilidades, possibilidades que geram emprego, que geram um mercado de trabalho diferenciado, que geram participação, inclusividade, então é apaixonante, e para isso a política ela tem que caminhar ali, ó, de mão dada com essa pauta, de mão dada com uma transição energética, uma transição justa, senão a gente vai estar sempre patinando e enxugando gelo. Obrigada, Flávia, acho que você passou pelos pontos. A gente tem meia hora e eu queria fazer o seguinte, se vocês me permitem. Queria perguntar para o Lucas e para o Rodrigo, rápido, o que o homem tem a ver com isso, e digo isso porque foi uma questão que me foi colocada pré-evento, porque o Lucas escreveu ontem um artigo, publicou ontem um artigo no blog, fazendo um paralelo aí de dados do mundo feminino e do gap feminino, e trazendo também um comentário sobre a questão masculina que ele trabalha. E o Rodrigo também gostaria de ouvi-lo rapidamente, e depois, para a gente ter tempo, e vou pedir para ser rápido, eu queria realmente passar por todas um pouquinho para falar da questão de cota, a questão se cota é importante ou não, porque apareceu aqui no chat. Claro que vou pedir para ser rápido, é um assunto polêmico, mas é um assunto que sempre se toca. Cota ajuda, cota atrapalha, cota traz o estigma, melhor ter, melhor não ter. Aonde vamos com isso? Claro que ninguém precisa ser acadêmico, saber direito para que serve, mas pensar no assunto. Vamos começar com o Lucas. Lucas, sua oportunidade aí para as questões que me colocaram. Obrigado, Maria. Vou tentar ser sucinto e remeter os convidados aqui, as convidadas, para o meu texto no LinkedIn, que lá acho que dá para a gente alongar mais a conversa, dá para escrever, xingar, debater, fica um espaço um pouco mais amplo para isso. Mas, e os homens com isso, né? Se a gente for parar para pensar, como vocês todas trouxeram aqui, que os homens que estão com a caneta na mão para decidir, são os homens que ocupam os boards, são os homens que estão nos conselhos, são os homens que estão nas COPs dizendo se vai ter mudança climática, se vai ter medida adaptativa ou não, os homens têm tudo a ver com isso, né? Tudo a ver com isso. E aí eu estou falando de um lugar só político-corporativo. Se a gente entrar no social-cultural e a gente for pegar dados de feminicídio, violência, abuso, estupro, esmagadora maioria, 99,9% de quem realiza tais atos de violência são homens.
tá? Então, assim, se a gente não traz os homens para a conversa, se não busca sensibilizar, se não busca repensar privilégio, fazer furo nos discursos, a gente cai no risco de entrar numa visão muito maniqueísta, de elas contra eles. Elas levantando bandeira e eles recrudescidos, encostados, acuados num canto, né? Agora, como seria se a gente traz os homens para essa conversa, para eles perceberem que, em alguma medida, em camadas mais profundas do estrato social, eles também estão saindo perdendo com essa história, né? Óbvio que você pegar homens brancos, eles estão nos seus privilégios, isso é inegável, né? Isso é inegável, e com a minha fala eu não quero esvaziar esse lugar, mas num nível mais empático, mais humano, os homens também sofrem bastante por conta desse sistema patriarcal que a gente está inserido, que é um sistema que cobra performance, que cobra eficiência, que cobra tudo para ontem. Homens se suicidam 4 vezes mais do que mulheres, muito porque essa questão do cuidado é algo completamente alienígena no mundo dos homens. Então, eu não preciso me cuidar, eu não preciso ir no médico, eu me viro sozinho. Tem várias frases aqui que a gente poderia levantar que saem da boca dos homens, né? Então, quando a Maria me fez essa provocação, né? Lucas, reflete aí os homens com isso e tal, vamos trazer para o debate. Eu sinto que sem a participação dos homens, pouco temerário dizer assim, mas sem a participação dos homens, a gente corre o risco de fazer pouco progresso, ou de fazer progresso e logo ter um backlash, né, que é o que a gente está vendo hoje, assim, a gente vê a ascensão de democracias liberais, alt-right, que nada mais são do que homens que não querem abrir mão de seus privilégios, né? Então, é importante trazê-los para a conversa, é importante sensibilizá-los a repensar seus privilégios, a ceder espaço, a perceber que deixar espaço para o feminino fora e se abrir para o feminino dentro de si, dentro de cada um, não faz deles menos homens, menos relevantes para a sociedade, né? É uma visão ainda muito pautada nesse dogma patriarcal de conquista, de dominação, de uns sobre os outros, é muito hierárquico, né? Então, sem querer me alongar muito, mas eu queria ficar por aqui, assim, né? Eu tenho, para quem não me conhece, eu tenho um segundo trabalho, que é num viés mais terapêutico, onde eu trabalho com homens, né? A minha proposta, minha e de um colega terapeuta também, é trabalhar o masculino dentro de cada homem, né? Homens têm muita dificuldade de sentir, de sair da cabeça, descer para a emoção, ir para o corpo, e isso traz consequências no dia a dia do homem na sua vida, né? Não apenas por uma questão de saúde mental mesmo, né? E esse trabalho a Maria já trouxe, ele se chama Percorrendo Masculinidades, e, enfim, é onde eu também me nutro. Antonella, diga. Eu vou ter que passar a Antonella, depois o Rodrigo, e a gente roda rapidinho. Tenho pouco tempo. Bom. Sim. Eu só queria dizer que não existe diferenças entre homens e mulheres, é uma diferença cultural. Não existe homem racional, mulher emocional. Foi a cultura da gente, que é universal, foi em todo mundo, que a mulher aprendeu a ser assim, e o homem aprendeu a ser assim. Tem que ser valioso, tem que ser forte, não pode chorar, não pode isso. Isso é cultural, não é uma questão de diferença estrutural entre homem e mulher. Biologia tem muito pouco a ver com a construção de feminino e masculino. Só isso que eu queria dizer. Por isso que recuperamos direitos, porque nunca já nasceram para os dois. A gente perdeu e está só recuperando, não conquistou novos. Rodrigo. Puxando já o que a Antonella falou, na Escandinávia, homens e mulheres guerreavam um do lado do outro, não existia diferenciação, né? Essa questão de aceleração da transição, que é o que a gente precisa para tudo relacionado à mudança climática, e é o conceito acadêmico de ação afirmativa, de fato é o que a gente precisa, né? Trazer à tona o conceito de ação afirmativa para todas as frentes. A gente vai discutir isso sobre cotas. O homem, na verdade, precisa se ligar. Ele não tem que ceder o lugar para ninguém, ele tem que sair de cena, né? Porque a mulher já conquistou o lugar dela. A mulher já retomou o papel histórico da onde ela nunca tinha que ter saído desde Cleópatra.
De fato, a mulher deveria ter, inclusive, uma preponderância na decisão, seja por sua sensibilidade, seja por seu equilíbrio emocional, seja por sua intuição. Então, assim, o homem defender esse conceito é, no mínimo, né, o que a gente tem que fazer. Trazendo para o mundo de energia, né, a Antonella tentou trazer, eu vou ser rápido, Maria, mas acho que é importante. Itaipu são 6 homens, nenhuma mulher. Do lado do Paraguai são 5 homens e uma mulher, né? Na diretoria, uma mulher, que é a doutora Iris Balmaceda, a nossa colega advogada. Petrobras, você já falou, Eletrobras também. CPFL, 7 mulheres no conselho, nenhum homem. Na diretoria tem uma mulher, se não me engano, que é Relações com Investidores. Ministério de Minas e Energia, ANEEL, nem se fala. Copel, que poderia ter uma vanguarda, eles declararam recentemente, faz 2, 3 dias, numa notícia, porque eles fazem parte do Pacto Global, e que eles têm esse empoderamento feminino, são, de fato, no conselho, 3 mulheres e 9 homens. Mas se vocês abrirem o site, as 3 mulheres estão por último. No site. Não tem ordem alfabética. As 3 mulheres ficam em último. Isso não existe, entendeu? É falta de sensibilidade. E assim, eu tenho um relatório recente da B3 que o investimento no mercado financeiro de mulheres passou de 20 para 25. Ou seja, as mulheres, de fato, estão retomando essa conquista de participar, de atuar, de liderar, sendo que, ainda que o mercado financeiro seja um mundo altamente misógino, principalmente na Faria Lima, conceitualmente, historicamente, 58% das mulheres hoje têm o CPA, que é 10, que é a certificação da Ambima. O que isso significa? Ao mesmo tempo que eu fiz o MBA na Dom Cabral e tinham 7 mulheres de 60, isso há 6 anos, ou seja, muito pouco, significa que os cargos de liderança de uma escola altamente renomada, que é a Fundação Dom Cabral, que vão carregar essa liderança nos próximos 20 anos, do qual eu me incluo, sendo branco, sendo homem. No caso do mercado financeiro, a sinalização de 58% já muda um pouquinho esse cenário. Então, tudo isso que a gente tem que falar é reconhecer o esforço dessas empresas, né? A gente não está julgando as empresas, mas essa necessidade da gente retomar. A Joana falou em dicotomia, né? A Luísa falou homens e mulheres são diferentes, de fato são diferentes, é por isso que a gente tem que carregar essa qualidade. A gente tem que trazer à tona para as empresas essa diferenciação do ponto de vista de... Ela discorda. Agregar. Não vamos reforçar os estereotipos. Não vamos. Quando eu falo diferentes, Antonella, eu não estou dizendo diferente do ponto de vista antropológico. Eu estou falando do ponto de vista de eventuais escolhas, né, que hoje já estão ultrapassadas, né? Então, assim, o homem pode ser a princesa, o príncipe, e a mulher pode ser a princesa, são escolhas deles. E aí, eu trazendo também à tona que você colocou sobre a tirania do mérito, não é nenhum demérito ser branco, homem, mas é um demérito você não sair de cena. De fato, deixar a cadeira, né, não sangrar mais do que precisa. E também só para não delongar, eu trabalho muito no mundo, eu trabalho 15 anos no mundo de energias renováveis, e qual é o grande risco? Que energias renováveis até tem trazido um pouco a pauta da Flávia de justiça climática pela questão da transição de carbono. Mas o grande risco que a gente corre aqui e fora do Brasil, acho que o UK é um bom exemplo, a Alemanha, a Nova Zelândia são exemplos bons de gênero, é que a gente está trazendo gente do setor de energia, os dinossauros, para o mercado de energias renováveis. A gente tem que evitar isso. A gente chama de os cotonetes, carinhosamente, aqui no mercado de energia. Cotonete, amigo, você precisa sair de cena, né? Não é nenhum demérito você ter toda uma história e tal. Não, saber passar o bastão. Passa o bastão. Então, dos meus 15 anos de energias renováveis, inclusive na Atom Energia, a gente hoje tem essa pauta inclusiva, apaziguadora, inteligência emocional, considerando o lado feminino. A minha equipe hoje é 50-50, eu quero que seja mais que isso, tá? Mas hoje ela é 50-50. A grande dificuldade que a gente tem aqui quando a gente vai virar de fato essa chave, perceber a ruptura, entender a necessidade de fato no mercado de energia. A Maria é uma líder no mercado de energia e todo mundo reconhece. E hoje, no mercado de energia, na liderança, em direito especificamente, há diversas mulheres que lideram a pauta. Tem um grupo muito legal, né, com mulheres de energia ou energia. Então, só retomando um pouquinho a questão por causa da energia, e já concluindo,
e como a Eduarda falou, e a Eduarda está aqui com o ODS 7, não sei se vocês sabem, mas até o Acordo de Paris, na verdade, a adoção em 2015 dos ODS, não existia a palavra energia nos Objetivos do Milênio. Não existia a palavra energia nos princípios da Eco 92. Então, é claro que existia gênero, mas não existia energia. Hoje, 2 milhões de pessoas ainda têm o cozimento de alimentos com qualquer queima de combustível fóssil, inclusive carcaças de animais. 2 bilhões de pessoas. Então, concluindo, o homem precisa passar o bastão. Né? Perceber que chegou a hora que de fato, o homem já destruiu. Né? Vamos dar a chance da mulher não destruir o que o homem já destruiu. É isso. Obrigada, não vou nem me alongar, vou passar aqui rapidinho, então começando. Joana, Eduarda, para cada uma fazer suas ponderações finais, se puder falar um pouquinho de cota, Joana, depois Eduarda, depois volto para a Antonella e para a Luísa. Temos 15 minutos aí estourando, vou pedir para ser rápidos, ficaria aqui debatendo, podem ter certeza, um tempão. Vai lá, Joana. Sim, eu vou ser sucinta. Como se lançou há pouco o tema das cotas e sou solidária com aquilo que a Luísa dizia, portanto, eu percebo que a necessidade de existir uma cota quase que tira, é como se desprimorasse aquilo que são o facto da mulher ser considerada porque existem cotas, mas mais uma vez, acho sempre que a história porá tudo no lugar certo e, portanto, neste momento entendo que a existência de cotas é um mal necessário e quero acreditar, sou um bocadinho romântica, mas quero acreditar que com o tempo veremos que se calhar isto nos vai parecer, já nos causa algum desconforto à data, mas com os anos a passarem acho que nos fará mais confusão o facto de terem de existir cotas para se conseguir essa diferenciação. Mas, efetivamente, os melhores exemplos, os países que estão num nível de paridade maior nestes temas, são efetivamente aqueles onde esse equilíbrio existe. Portanto, o caso da Suécia, onde há quase um meio-meio em lugares de parlamento entre homens e mulheres, portanto, possivelmente, não é possivelmente, é uma evidência de um país que está muito evoluído nestas temáticas e, portanto, como dizia no início, fugirei sempre dessa coisa das dicotomias homens e mulheres. Para mim, as empresas, as sociedades serão sempre conseguirão sempre melhor os seus objetivos, os resultados serão sempre mais positivos se houver um equilíbrio entre homens e mulheres, porque são diferentes e é esse balanço, é essa dança entre os dois que fará com que tudo tenha um bocadinho mais de sentido. Portanto, não sou, como dizia a Luísa também, não sou de levantar a mão, sou mulher, sou feminista, etc. Acho que o sucesso de tudo isto e dessa sociedade melhor que queremos para as gerações que virão estará se o equilíbrio existir. Portanto, fechando, cotas para mim é um mal menor. Acho que em algumas circunstâncias, em alguns países, é importante que existam, mas quero acreditar que a história vai mostrar quem é que tinha razão e, portanto, fará com que tudo isto faça mais sentido. Eduarda, depois rodamos. Posso ir, então. Antes de entrar na questão de cotas, eu ia só comentar assim, a importância de ter os homens nessa discussão, porque um dos estudos que é um marco para a questão de gênero e energia é o estudo da Irina, que eu já mencionei aqui, mas eles comentam nesse estudo que apenas 40% dos homens entrevistados veem a questão de gênero dentro de energia como um problema. Ou seja, menos da metade dos homens, né, acho que isso é problemático, nem param para pensar nisso. Então, assim, quando a Antonella coloca, né, dentro do setor público brasileiro a falta de mulheres, eu garanto para vocês que hoje, talvez, se perguntarmos para eles não vão ver quais são os desafios, né, para a energia no Brasil. A questão de gênero e de representatividade feminina acho que não vai nem ser mencionado, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante ter os homens, porque como eles, infelizmente, ainda são majoritariamente as pessoas que estão tomando decisões, eles precisam servir como patrocinadores e puxar essas mulheres, né? Agora, entrando na questão de raças, eu acho que é absolutamente necessário. Eu já fui uma pessoa que, nos meus tempos de pré-vestibular, eu era contra, porque eu achava que, né, ia ser muito difícil para mim, né, coitada de mim, uma pessoa que está tendo que estudar tanto para passar. E no momento que entrei na universidade, e eu sou da Universidade de Brasília, fiz minha graduação lá, que é a universidade que tem os melhores resultados de cotas raciais no Brasil, a minha bolha, né, estourou, e eu vi o tanto que assim, eu acho que tinha que ser regra, né?
as cotas raciais, e muita gente fala, mas deveriam ser cotas de classes, né? Porque aí aquele negro que é rico e sempre teve privilégios vai estar lá. A questão não é essa, a questão é ter a pele negra, a pele marrom, em espaços em que não existem, né? Não existe diversidade racial na academia brasileira. Então, assim, já é difícil encontrar mulheres. Agora, em mulheres negras é praticamente impossível. No setor energético, então, nem se fala, né? A gente, às vezes, né, eu ia comentar, eu venho acompanhando cada vez mais a questão de política energética no Brasil, né, através dos webinars, quase sempre são apenas homens. Eu já vi, inclusive, o webinar, 10 pessoas, todos homens, e quando tem mulher, é uma moderadora, né? Assim, a moderadora que às vezes trabalha na área administrativa, etc., e para eles dizerem que tem uma mulher no evento, né? E eu fico assim, eu fico horrorizada, porque são várias, são em todos os setores, público, privado, predominantemente homens. E a questão, assim, eu vejo que depois do movimento que teve, né, no ano passado, do Black Lives Matter, tenho visto cada vez mais as organizações postando vagas falando que as preferências não só para pessoas pardas e negras, mas também para pessoas com deficiências, né? E também para pessoas LGBT. Então, eu acho que, assim, se a gente quer pensar em políticas, em projetos que tenham diversidade, que é um tema do nosso evento hoje, a gente precisa ter essas pessoas tomando decisões, e a única forma hoje delas entrarem, especialmente no Brasil, que é um país tão desigual, é através das cotas. E lembrando que cotas, né, ações afirmativas, elas têm começo, meio e fim. Então, a gente não está falando que as cotas vão durar para sempre, que essas pessoas estão né, tendo uma facilidade para entrar no mercado, estão recebendo preferência. Não, isso é uma questão para até quando, né? Acho que o Lucas comentou no começo, quando que vamos alcançar a igualdade de gênero? Até esse período, até chegarmos lá, precisamos sim das cotas. Então, acho que essa é a minha fala. Até a energia precisa de algumas fontes que querem incentivo, por que não cotas, né? Luísa, e depois Antonella e Flávia. Luísa, rapidinho. É muito rápido o apontamento. O que eu quis dizer é chamar a atenção do que pode gerar as cotas, porque eu acho que as cotas são super necessárias até atingirmos uma maturidade que nos permita ir pelo valor e a capacidade de cada um e não pela cor de pele, ou ser mulher ou ser homem. Então são necessárias, sim. O que eu quis apenas chamar a atenção é que, por vezes, ver o reverso da moeda, que é, às vezes as cotas têm um efeito, que não é aquele efeito positivo que nós esperamos, que é o efeito do outro lado, que é dizer assim, aquela pessoa só entrou porque tem cotas, porque se nunca houvesse estas cotas, talvez não tivesse a capacidade ou o acesso, ou ilegitimar um pouquinho aquela pessoa que está nas cotas. Mas acho que é um caminho, como a Joana disse, é um mal necessário, é um caminho até todos termos maturidade e estarmos numa sociedade com este tipo de maturidade de eu não olho para ti, homem, mulher, branco, preto, LGBT, trans, mas eu olho para ti com capacidade para estar naquele cargo e com as competências necessárias. Acho que é isso. Perfeito. Antonella, desculpa. Eu estou junto com aquilo que a Luísa falou. Quando saiu o Black Lives Matter, muita gente falou, não, All Lives Matter. Não reconhecendo os problemas estruturais que estão por trás, né? Aí tem gente estúpida mesmo, assim, que não consegue olhar, entendeu? Para os problemas estruturais e históricos de discriminação nos países e no mundo. Mas a questão da cota, vocês já sabem a minha ideia, acho fundamental. Não somente no presente, mas pela sua função no futuro. É para todas aquelas crianças que vão lá e vão ver, tem uma presidenta, ou tem uma diretora, ou tem um Supremo Tribunal que é negro, sabe? Aí vai dizer, a minha mãe, a minha família não estão errados, eu consigo falar, eu consigo alcançar aquilo, eu vou ver aquilo como o meu objetivo para o futuro. Ou seja, as cotas, hoje em dia, têm a função de empoderar o indivíduo que sempre foi marginalizado, através, sabe, de ver que tem diversidade, que tem acesso, eu vou fazer as escolhas certas. Só isso que eu queria dizer. Obrigada. Flávia, 5 minutos, nem 5, acho que 2 que você tem, sei lá, mas... Pode deixar, você é muito breve. Eu concordo com o que foi falado e eu trago muito esse olhar da política, né? Porque dentro da política, os partidos, em período de eleição, existe uma cota em que 30% precisa ser preenchido por mulheres.
Só que é um movimento que você vê que muitos partidos acabam ainda assim trazendo muitas mulheres laranjas para fazer com que, enfim, eles consigam fechar o coeficiente que eles precisam para conseguir ter aí o pleito. Fake news laranja, né? Não laranja cor, vamos, né? Laranja... o famoso laranja que eles usam, que é você só apenas coloca o nome lá para poder, só que não tem uma validação além de só ter o nome para fechar o grupo. Então, cotas é essencial para que a gente consiga aumentar essa representatividade dentro dos espaços. E quando a gente fala em desenhar uma cidade, né, em políticas, por exemplo, imagina como seria São Paulo, por exemplo, se das 55 cadeiras lá no Legislativo, nós tivéssemos mulheres, negros, LGBTQs, indígenas, numa proporção parecida com a proporção da cidade. Imagina como essas políticas não seriam desenvolvidas para a cidade, para as pessoas, ia ser muito diferente. Então, eu concordo que a gente ainda precisa, seria muito... O mundo utópico é um dia que a gente não precise disso, mas hoje é uma ferramenta necessária para a inclusão e para a representatividade, não só dentro de universidades, mas principalmente dentro da política, e que ela seja feita de forma, né, efetiva e coerente, não, infelizmente, da forma como ainda é feita. Gente, olha, acabou nosso tempo, infelizmente. Eu quero agradecer demais por vários motivos e por ter aprendido tanto. Eu sou, como o Rodrigo disse, realmente estou no mercado de energia há muito tempo, sou eletrossaura, tenho uma história também um pouco de imigrante, de uma história também, eu acho muito rica a minha história, mas eu achei ótimo ficar calada aqui aprendendo com vocês. Esse era o meu objetivo. Era o objetivo de trazer gente que nunca esteve aqui comigo, pelo menos no setor de energia, abrir espaço para gente nova, não estou dizendo só com cara de nova, porque você pode parecer 15, 10, 20 anos, não interessa, que tragam experiência e riqueza para o tema, trazer gente de fora, gente de outras áreas. Não era só falar de energia, trazer essa consciência para todo mundo que está ouvindo a gente, que não é o Dia Internacional da Mulher. É a hora da gente pensar que precisa mudar para incluir todo mundo, para termos mundo diferente. Não é só para os nossos filhos, que eu espero que a gente ande mais rápido, porque eu ainda quero ver. Não quero só para os meus filhos, não. Eu quero mais, quero agora, para mim. Muito obrigada a todos, gente. Muito obrigada ao AB por organização e vejo todos em breve. Pessoal, obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, até uma próxima. Obrigada.